Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo que eu tenho percebido muitos sobreviventes comentando, que é o olhar da mãe narcisista. Se você já gostou desse assunto, já deixa um like aqui pra mim e bora pro vídeo. Bom gente, como eu disse, muitos sobreviventes comentam comigo sobre esse olhar. Que é esse olhar da mãe narcisista, né? Que ela joga na gente. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que esse olhar da mãe narcisista que quer nos amedrontar vem desde a nossa infância. Infelizmente, a gente sofre desde a infância com isso. Na infância é justamente para nos colocar medo. Quem aí já ouviu os adultos, né? A gente criança na época e os adultos se gabando, falando que não precisa falar nada, que basta um olhar que o filho já obedece. Para os meus filhos, eu não preciso falar nada, basta eu olhar que eles já obedecem na hora. Vocês já pararam para pensar nisso? Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo que as pessoas normalizam. Uma criança que obedece só com o olhar é uma criança que tem medo. É uma criança que é traumatizada. É uma criança que é paralisada pelo medo. Não é uma criança que fez alguma coisa de errado e está entendendo a situação para corrigir. A criança não está respeitando o adulto. Quando uma criança fica paralisada só com o olhar da mãe ou do pai, é porque provavelmente ela já tomou várias surras. Quando ela vê o olhar de ódio do pai ou da mãe, ela já se lembra do que aconteceu. O subconsciente dela já faz ela lembrar de tudo que ela já passou lá atrás. Não é respeito, é medo, é pavor. Você que está aqui me assistindo pode com certeza se lembrar de situações assim na sua infância. E isso acontece muito com pais narcisistas, né? O pai, justamente por eles serem extremamente violentos. Muitos deles são. E eles têm o aval da sociedade para isso, né? Justamente porque a sociedade normaliza abuso e violência com criança. Eu tenho uma playlist aqui falando sobre pai narcisista, eu vou deixar linkada aqui para vocês. O que eu mais vejo os sobreviventes comentarem é justamente do olhar de ódio da mãe narcisista. Esse ódio que ela tem no olhar, que ela olha pra gente profundamente e a gente consegue ver esse ódio. Isso a gente percebe desde criança. Mas quando a gente cresce um pouco mais, não é só esse olhar que a gente tem dela, vamos se dizer assim. Um desses olhares, né, que a gente percebe é justamente o de inveja. A gente não pode ter nada, a gente não pode conquistar nada, que o olhar de inveja dela tá lá. Principalmente com as filhas, porque a mãe narcisista enxerga a gente como rival dela. Quando a gente cresce, fica adolescente, já na fase adulta também, a mãe narcisista não vê a gente como filha, ela vê a gente como uma mulher, como uma rival dela. Por isso elas têm tanta inveja de nós. Por mais que elas finjam que estão felizes por nós, por algum motivo, a gente consegue perceber lá no fundo esse olhar de inveja, de que não estão felizes pela gente coisa nenhuma. Infelizmente eu sofro muito com isso, eu já fiz vários vídeos aqui pro canal falando. Eu vou deixar linkado aqui para vocês os vídeos que eu falo sobre inveja. Minha mãe narcisista é extremamente invejosa, ela já me prejudicou muito por causa da inveja dela. Aliás, isso que eu comentei, né, que elas fingem que estão felizes pela gente, tem esse olhar de bondade, entre aspas, mas não caia nesse olhar de bondade, tá? Esse aí é puro fingimento. Se você perceber bem, observar bem os sinais, você vai perceber que no fundo esse olhar de boazinha, entre aspas, não tem de boazinha nada. Se você olhar bem, você consegue perceber. Outro olhar que eu descobri
Depois, né, da adolescência, minha fase adulta, é o olhar de deboche. Esse eu já peguei aqui com a minha mãe narcisista várias e várias vezes. É aquele olhar de prazer, de satisfação quando você se dá mal. Quando o filho ou a filha, principalmente o bode expiatório, se dá mal em alguma coisa, você vai perceber o olhar de prazer, de satisfação da sua mãe narcisista. Por exemplo, quando algo que a gente queria muito não dá certo. É aí que elas demonstram esse deboche, essa satisfação de ver que tudo deu errado, de ver a gente mal. A gente percebe olhando no olhar delas. Muitas mães narcisistas nem disfarçam e dão risada na nossa cara. Já tem outras que até tentam disfarçar, mas também não conseguem. Você já percebeu o olhar de deboche da sua mãe narcisista? Já vai deixando aí nos comentários pra mim. Outro olhar que é bem complicado, eu acredito que esse é um dos olhares assim piores. É um dos olhares mais doído. É o que mais fere os sobreviventes. É o olhar de desprezo. Esse dói. E como dói? Dói lá no fundo da alma. Dói a ponto de deixar você com traumas e sequelas para sempre. Infelizmente, se você que está assistindo esse vídeo agora ainda é codependente emocional da sua mãe narcisista, isso que deve fazer você sofrer muito, esse olhar de desprezo. Quanto mais elas sabem que aquilo te fere, quanto mais elas sabem que aquele é seu ponto fraco, mais elas fazem. Por isso que eu digo que nós, filhos e filhas sobreviventes, a gente não pode demonstrar as nossas emoções para a mãe narcisista. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar linkado aqui para vocês assistirem, se vocês ainda não viram. As suas emoções são suprimentos para a mãe narcisista. Quanto mais você demonstra as suas emoções, mais ela tem armas contra você. O que você pode aprender com isso, gente? O que você pode aprender observando o olhar da mãe narcisista? Observando o olhar dela, você consegue saber, por exemplo, o que ela tá pensando, o que ela pode estar sentindo, o que ela pode estar tramando. Claro, gente, que não dá assim para saber 100%, mas você pode sim conseguir algumas pistas para você conseguir se proteger dos ataques dela. Eu acredito muito, gente, na frase que diz que os olhos são um espelho da alma. Eu acredito de verdade nisso. Eu percebo muito os olhares das pessoas, a forma como a pessoa me olha, deixa de olhar. A pessoa pode tentar mentir, pode tentar fingir. A postura corporal dela pode dizer uma coisa, mas o olhar diz outra. É muito difícil a pessoa conseguir fingir em tudo, né? Tem pessoas que conseguem sim mudar a postura do corpo e fica mais difícil da gente perceber se é uma pessoa mal intencionada. Mas o olhar, gente, o olhar não mente. Treine para você conseguir identificar, sabe? E como eu disse, esse olhar da mãe narcisista que é tão forte, tão característico, a gente consegue sim perceber quais são as intenções dela. Percebendo as intenções dela, a gente consegue sim se proteger. Não é nem um pouco fácil esse olhar, né, da mãe narcisista. É uma coisa assim que deixa a gente muito mal, nos faz muito mal, principalmente o olhar de ódio. O olhar de inveja a gente fica com nojo, né? Que é ridículo pensar que uma mãe tem inveja da filha. É ridículo isso. Isso deixa a gente indignada. Mas assim como esses olhares que eu citei aqui no vídeo e outros mais que tem, a gente sempre consegue perceber as intenções da mãe narcisista, observando bem como ela se comporta e esse olhar dela. Você já tinha percebido sobre esse olhar da sua mãe narcisista? Você ainda tem medo do olhar dela ou você já superou esse trauma? Deixa aqui abaixo nos comentários pra mim que eu vou adorar saber e a gente pode conversar também nos comentários. Se você já tá inscrito aqui,
Ativa os sininhos das notificações para você não perder nenhum vídeo. E se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, tá? Tem vídeos de segunda a sexta ao meio-dia. Deixa um like aqui se você gostou desse vídeo e compartilha com outros sobreviventes, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!